Olá pessoal, eu sou o Guilherme Salviano, quero agora falar com vocês sobre o céu da semana deste período de 4 a 10 de agosto. E uma semana que retoma o movimento direto de Mercúrio, que aqui desde o dia 1º normalizou, digamos assim, para muita gente, né? Convenhamos que somos um pouco injustos e incoerentes, às vezes, com o momento de Mercúrio retrógrado, porque ele permite revisões, ele permite alguns ajustes, retomada de contatos, aqueles encontros que faz tempo que a gente não tinha com alguém. Eu mesmo reencontrei alguns amigos, algumas pessoas nesse momento, e foi muito bacana, aqueles cafés vespertinos, né? De muito tempo que a gente não via algumas pessoas, fora situações que envolvam papéis, negócios, alguns contratos, questões de comunicação, que apesar de, em alguns momentos, ser turbulenta, inconstante e intermitente, digamos assim, são propensas a retomadas e a organização. Eu até brinco um exemplo que, nesse período de Mercúrio retrógrado, alguns serviços, como o de água, foi ajustado na minha casa, eu tive ele na minha casa 6 astrológica do mapa natal. Eu cito o exemplo de uma cliente que ganhou uma viagem com Mercúrio retrógrado na 9, porque o ex se acidentou, não pôde fazer a viagem com a filha de férias de julho, e propôs a ela: você gostaria de ir? Imagina se não, né? Ela participou ativamente de um benefício de Mercúrio retrógrado nesse período, pela casa 9 dela. Então, esse momento com ele direto favorece, sim, as comunicações, a retomada, um fluxo diferente nas questões que envolvam essa dinâmica de informação, aprendizado. Coincidentemente, vem num momento interessante aí da volta às aulas, aqui pelo Sudeste, aí por algumas regiões, certo? Também acaba direcionando essas questões de aprendizado, temas e comunicação, certo? Outro momento interessante aí da semana, que se eu verificar para vocês aqui no meu gráfico, dia 6, dia 7 de agosto, aí, pela quarta-feira, nós temos aqui o trígono Sol-Júpiter, certo? Esse trígono Sol-Júpiter, ele favorece uma expansão de conhecimento, ele é positivo para uma integração com aquilo que a gente tem conhecimento e para pôr em prática. Então, por exemplo, os comunicadores, as pessoas palestrantes, se você precisar marcar algo que envolva aulas, palestras, ou se você tem marcado, é um período muito positivo para essa execução de conhecimento, para essa troca de aprendizado, para um aprofundamento daquilo que você sabe e colocar em prática, para questões ligadas a editoras, a livros, a troca de conhecimento, a viagens, a temas jupiterianos, né? Questões que envolvam leis, justiça, execução de temas e assuntos ligados a Júpiter, como o planejamento de viagens ou roteiros, e também a própria expansão daquilo que a gente lida de maneira muito criativa, certo? O Sol e Júpiter, eles estão em trígono ao longo da semana, mas com exatidão no dia 7 de agosto, próxima quarta-feira. Então, se eu coloco o mapa aqui, eu vejo Sol amarelinho com o Júpiter em Sagitário, Sol em Leão. É um trígono de fogo, então proporciona aí ação, expansão, expressão, autoexpressão, né? Exercício de autoexpressão, de troca de contatos também, e uma partilha de conhecimento e temas, digamos, jupiterianos, que são esses que eu coloquei agora. Outro aspecto é o de Vênus com Júpiter, se a gente observar aqui, certo? Vênus, também Leão, um trígono com Júpiter. Isso favorece uma expansão da sociabilidade. Vênus em Leão com Júpiter em Sagitário, olha só, no dia 8, com mais exatidão. A exatidão é dia 8, mas ao longo da semana, pela orbe, pela tolerância, ele já tem efeito. Então é positivo para uma troca de contatos, mais sociabilidade de contato com pessoas, expansão de vínculos, de parcerias também, favorece as questões materiais, o trato com o dinheiro, alguma negociação
que tiver para ser fechada, esse momento Vênus-Júpiter é excelente, é propício, até porque tradicionalmente são considerados os planetas os grandes benéficos da astrologia, né? Vênus, trígono com Júpiter, ele é positivo para aquela sociabilidade de eventos, festas, atividades, ainda mais com Vênus em Leão, ainda mais esse período de leoninos fazendo aniversário. Imagina, aniversário de leonino com um trígono, Vênus, Júpiter, a beleza que vai ser, né? Seja por comilanças, seja por eventos ou uma certa coisa um pouco glamourosa, né? E de sociabilidade e de vibe positiva, digamos assim. Então, bom para tirar proveito, né? Se a gente retomar aqui o dia 7 de agosto, a gente observa também first quarter, né? Que é o primeiro quarto da Lua, Lua crescente, certo? Lua crescente em Escorpião, que permite um aprofundamento dos assuntos, dos interesses de maneira geral. A Lua crescente ela é positiva para dar sequência àqueles temas que a gente iniciou, dar uma continuidade, uma amplificada para quando chegar a lua cheia, daquela expansão de maneira geral, certo? Então, com esse momento Mercúrio direto, trígono Sol, Júpiter, trígono Vênus, Júpiter, lua crescente, a semana promete aí uma sequência um pouco mais harmoniosa do que esses períodos um pouco mais intermitentes, digamos assim, fora de contexto, às vezes nas comunicações que o Mercúrio retrógrado vinha proporcionando. E é claro, sem sermos injustos com aqueles momentos de retomada de comunicação, de ajustes e possibilidades que também o Mercúrio retrógrado proporcionou. Agora, com ele direto, é uma sequência para direção, para definir ou direcionar melhor as questões, inclusive com esse período de lua crescente e o trígono Sol-Júpiter e Vênus-Júpiter, certo? Pessoal, esse foi o Céu da Semana de 4 a 10 de agosto. Eu sou Guilherme Salviano, um abraço a todos, até a próxima semana. Tchau!